Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula. Hoje, pessoal, nós vamos começar com língua portuguesa, tá? Lembrando que nós fizemos já 3 folhinhas da família silábica do F e hoje nós vamos terminar o restante das folhas. Então, eu vou explicar essa primeira atividade como que deve ser feita. Bom, antes disso, vamos lembrar de colocar o nome completo, tá bom? Com letra cursiva em cada folha para a gente treinar o nosso nome completo na forma cursiva, ok? E depois disso, essa atividade, nós precisamos, após a leitura da palavra, nós vamos separar a palavra por sílabas. Então, aqui a palavra fedido, nós separamos ela pela sílaba fe, o di e o do. Tá vendo que o modelo usa até um tracinho para separar cada uma. Depois que nós fizemos essa separação, também já fizemos a leitura da palavra, vamos contar a quantidade de letras. Então, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 letras nessa palavra e 3 sílabas. Então, uma sílaba, 2 e 3. Por isso que tem número 3 aqui. Assim vocês farão com as outras palavras também. Vamos tentar fazer a leitura de todas, depois separar elas e contar a quantidade de letras e de sílabas que cada uma possui. Tranquilo, né, pessoal? Nós fizemos várias atividades parecidas com essas. Bom, nessa atividade tem uma palavrinha aqui em cima que ela parece ser igual, mas ela tem uma diferença. Qual será a diferença dessas duas palavras? Lá na nossa aula online eu vou perguntar para alguém, tá? Qual a diferença dessas duas palavras que tem um detalhe muito importante, tá bom? Depois que nós já observamos a diferença das duas palavras, vamos copiar a família silábica do F com letra de forma maiúscula, letra de forma minúscula, com a letra cursiva maiúscula e minúscula e letra de cursiva somente minúscula. Então, pessoal, aqui vocês irão copiar 2 vezes cada uma, ok? Principalmente, pessoal, vamos se atentar ao F maiúsculo, que é um pouquinho mais complicado, que a gente não tinha feito ainda, tá bom? Agora, vocês terão que copiar as frases. Antes disso, vamos tentar ler as frases que o exercício está pedindo para a gente copiar. Então, tem algumas sílabas que nós já trabalhamos, então tem como nós lermos. Tem algumas sílabas que não, então vocês podem pedir ajuda de um adulto, de um irmão mais velho, tá? Para tentar ler alguma dessas palavras, das sílabas que nós não trabalhamos ainda, ok? E depois vocês vão copiar a frase uma vez só, em cima da linha, não deixe as letrinhas voando, lembrando que cada palavra tem um espaço, então ao final, entre 2 palavras tem um espaço e nós precisamos respeitá-lo, então prestar atenção para não deixar as palavras coladinhas e também no ponto final, que toda frase tem, que muita criança esquece de colocar, tá bom? Então, tentar fazer a leitura, copiar com a letra cursiva e se vocês tiverem dificuldade com alguma letra, vocês podem falar comigo lá na aula online que eu vou anotar e depois eu posso fazer um vídeo explicando o melhor jeito de vocês escreverem aquela letra, principalmente as letras maiúsculas, que é um pouco mais trabalhoso de se fazer. Tudo bem, pessoal?
não tenham vergonha de falar que está com dificuldade, que não está conseguindo fazer. Bom, a professora está aqui é para ajudar. Depois que nós copiamos as frases, vamos para a leitura das palavras e ligar com as imagens. Então, aqui tem 3 palavras que vocês tentarão ler e ligar com a imagem. Então, essa palavra aqui, ela tem a família silábica do B e a do F, então nós conseguimos lê-la. Essa aqui também, a do F e a do D, nós já vimos, então nós conseguimos lê-la. E por último, essa, que é a família silábica do F e a do C. Então, depois da leitura, nós vamos ligar e aí vocês podem pintar as imagens que estão aqui do lado. Pode pintar elas, ok? Acabamos língua portuguesa, agora nós vamos para matemática. Bom, a atividade que eu vou propor para matemática é um jogo chamado dominó de pontos. É um dominó diferente, não é aquele dominó que a gente é acostumado a jogar. Por quê? Nesse jogo nós vamos aprender a contar, a somar os pontos das peças. Espera aí que tem um caminhão passando. Como assim? Antes de eu explicar as regras, vocês vão precisar ir até o anexo na página 89 e 91, recortar todas as peças e depois disso vão separar ou se reunir com 3 colegas, 3 pessoas na sua casa. Como nós não estamos na escola, não conseguimos fazer com nossos amigos, mas vocês conseguem fazer com alguém da sua casa, tudo bem? E aí eu vou falar as regras. A primeira regra é: determine a ordem em que os participantes jogarão e misture as peças que os pontos voltados para baixo. O que nós precisamos fazer então? Então, vocês estarão com as 3 pessoas, vocês vão ver quem vai jogar primeiro, segundo e terceiro lugar. Colocarão todas as peças com os pontos para baixo, para ninguém ver os pontos. E depois, aqui ó, segunda regra, distribua 7 peças a cada participante. Não deixem que vejam suas peças. Então, nessa segunda regra, cada um terá 7 peças e não pode deixar ninguém ver as suas peças. E também não pode espiar a peça do colega, quem está jogando com você. A terceira regra: cada participante, em sua vez, deve formar um par de peças que tenham o mesmo total de pontos. Como assim, professora? Então, de acordo com nós começamos a jogar, nós vamos formar pares das peças com a mesma quantidade de pontos das duas. Então, olha aqui um exemplo. Aqui eu tenho a primeira peça, vou colocar aqui que fica melhor. Então, tem aqui, ó, a primeira peça com 2 pontos, certo? Um pontinho, 2 pontinhos. E aqui também temos 1 e 2. Então, é um par de peças com 2 pontos. Aqui um outro exemplo. Uma peça que tem 1, 2, 3, embaixo 4, 5, 6. Então, no total aqui tem 6 pontos. E aqui a próxima tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, formou outro par de dominó com 6 pontos. Então, a partir das rodadas, vocês formarão os pares. Vamos para a próxima regra. Então,
a outra regra, se tiver os pares, né, ele deve mostrar o par diminuindo o número de peças na mão. Então, por exemplo, chegou a minha vez e eu consegui fazer com as peças que eu peguei, eu consegui fazer um par, por exemplo, que seja este. Então, eu vou juntar o par e colocar em cima da mesa, virado os pontos para cima para todo mundo ver. E isso vai acontecer com as outras pessoas também. Mas caso vocês não tiverem pares, vocês devem descartar uma peça, deixando-a no centro da mesa. Então, por exemplo, no começo do jogo eu não consegui fazer nenhum par. Então, eu vou descartar uma peça, deixando ela no centro da mesa. E aí, nas próximas rodadas, se a peça de outras pessoas que foram descartadas me interessar, eu pego para mim, para que eu possa fazer o par, ok? Nas rodadas seguintes, os outros participantes podem formar pares usando uma das peças que foram descartadas. Então, como eu disse para vocês, conforme vocês vão descartando, vocês também podem pegar essas peças para fazer os pares. Quando não for possível formar pares, cada participante deve somar os pontos de todas as peças que tiver em sua mão. Então, depois de todo o jogo, quando vocês não conseguirem mais formar os pares dos dominós, vocês contarão, cada um vai contar a quantidade de pontos que tem, e aquele que tiver menos pontos, a menor quantidade de pontos na contagem final vence o jogo, ok? E aqui tem uma observação, olha só, as peças que não têm pontos, elas não são coringa. Desculpa, as peças que não têm pontos, elas são coringas, ok? O seu valor será determinado por quem estiver. Então, aquele que tiver aquela peça lisa, sem nenhum pontinho, ela pode ser coringa, ou seja, você pode estar com uma peça de 5 pontos e juntar essa peça que não tem ponto nenhum para formar um par. Bom, depois que nós já fizemos os jogos, conseguimos entender como que funciona o jogo, na primeira vez vai ficar um pouco difícil, aí vocês vão tentar uma segunda, uma terceira vez, até vocês entenderem melhor como que funciona. E aí, depois que vocês jogarem com os familiares de vocês vão responder as seguintes perguntas. Então, quantas peças há ao todo? Quantas peças tem no total do jogo do dominó de pontos? Qual que é a menor quantidade de pontos que pode aparecer em uma peça? E qual é a maior quantidade de pontos que pode aparecer em uma peça? Quais peças somam 9 pontos? E por último, quais peças não é vantajoso ter nas mãos? E tem algumas peças, pessoal, que é mais difícil vocês formarem pares. Então, eu vou perguntar se vocês encontraram quais são essas peças, tá bom? Essas perguntas eu vou fazer no dia da correção do jogo, tá? E por que o livro pede para nós jogarmos esse jogo dominó de pontos? Como eu disse para vocês antes, esse jogo vai ensinar nós a contarmos os pontos, então a fazer essa contagem. Também esse jogo nós conseguimos aprender a esperar a sua vez, então acostumar a lidar com as regras. Então esse jogo está cheio de regras. Então, nós vamos, na primeira, na segunda jogada, nós vamos acostumando a lidar com as regras desse jogo. E também nós vamos aprender quem pode ganhar e perder. Então, tem vários ensinamentos que nós podemos adquirir através do jogo dominó de pontos, tá? Bom, a lição de casa para o dia 5 é somente as folhas da família silábica do F. Bem, pessoal,
E a de matemática, que é o jogo do dominó, nós vamos fazer aquelas perguntas que eu coloquei no slide anterior, eu vou fazer no dia 8/6, numa segunda-feira. Por quê? Porque o jogo, ele precisa de um tempo maior, então não pode ser feito corrido, então vai ter o final de semana, que vocês podem fazer isso com os irmãos de vocês, com os pais de vocês, para vocês recortarem e acostumarem com as regras, e aí depois eu faço a correção deste jogo. Porém, caso dia 5 algum de vocês já tiverem feito, e aí eu vou perguntar, e aí eu vou tentar conversar com vocês para ver se vocês conseguiram, se acharam legal, mas aquelas perguntas que eu fiz, eu só vou fazer no dia 8, para vocês terem um tempo maior. Já que as folhinhas da família sábica do F também demoram um pouco para fazer, porque precisa escrever, e muitos de vocês precisam de um pouco mais de tempo, tá bom? Então é isso, pessoal. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!